Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um Vestibulando Amorim. Bora lá então, vamos conversar um pouquinho sobre essas obras aí, FUVEST, Unicamp. A professora hoje um tanto quanto assustadora, um tanto quanto... Sim, tem motivo a professora estar aqui, né? Toda caracterizada, né? Toda trabalhada na peruca e no medo. Porque hoje nós vamos conversar sobre o nosso querido, o nosso amado defunto autor, ou autor defunto, né? Um dos questionamentos aí dos vestibulares que vocês já devem ter ouvido falar. Hoje nós vamos continuar falando de Machado de Assis. Hoje, então, FUVEST para vocês. Acompanhem, então, aí o nosso material de Quincas Borba. Bora lá, então, gente. Quero todo mundo animado. Tem essa coisa aí de Halloween e tal, mas vamos pensar aí nas obras da FUVEST, porque é ela que nós precisamos focar. Vamos pensar no vestibular e tudo de bom aí que essa live tem para oferecer para a gente. Deem uma olhadinha nas obras que nós já estudamos. Nós, então, passamos por Campo Geral, de Guimarães Rosa, nós passamos por Claro Enigma aí de Carlos Drummond de Andrade, e agora nós retomamos Machado de Assis, porque, na verdade, já conversamos um pouquinho de Machado de Assis lá no Conto Espelho. Nós, então, vimos aí como obra da Unicamp, o Conto O Espelho, e hoje nós vamos falar sobre o representante desse realismo, Quincas Borba, então, aí de 1891. Galera, seguinte, aquela acordada logo de cara. Sim, Machado de Assis é um gênio, e eu não estou falando isso porque eu sou professora de literatura. Estou falando isso por conta da linguagem, de toda a estruturação e o estilo machadiano que nós vamos ver aqui hoje. Machado de Assis, ele apresenta duas fases. Então ele inicia aquela coisa romântica, então aquele carinho todo, as obras começam ali com um discurso muito sentimental, só que, obviamente, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos, então, logo de cara, daquela chacoalhada na sociedade. Nós estamos falando, então, da obra que inicia o realismo brasileiro. Aí você deve estar pensando, poxa, mas espera aí, nós não estamos aqui conversando sobre Quincas Borba? Como assim estamos falando de Machado de Assis? Meus amores, o que acontece aqui? Quincas Borba, na verdade, é um personagem de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sabe aqueles personagens, sabe aqueles filmes, na verdade? Vamos pensar na atualidade. Sabe aqueles filmes que você tem aquele personagem que ele consegue se destacar e ele vira um filme só dele? Aí você tem lá uma animação, por exemplo, e tem uma série de personagens, aí pronto. Ele conseguiu se destacar, ele ganhou então o gosto do público e acaba, criando um filme só dele, ou mesmo uma série, de um personagem aí. Acontece que Quincas, funciona do mesmo processo. Então, ele é um personagem de Memórias Póstumas de Brás Cubas, inclusive é um amigo aí de Brás Cubas, e posteriormente nós temos então o livro Quincas Borba de Machado de Assis. É sobre ele que nós vamos conversar um pouquinho. Então pensem que é um livro da escola literária Realismo, e quando a gente pensa em realismo, meus amores, nós temos que pensar sim nos aspectos mais negativos dessa sociedade. O realismo não parte do princípio da idealização romântica. Esquece aquela coisa do coração, aquela coisa que assola a alma. Não. Limpa tudo isso, esquece aquele movimento calcado nas revoluções, liberdade, igualdade, fraternidade da Revolução. Esquece, acabou, passou. Aqui nós temos um movimento literário que vai escancarar essas mazelas, escancarar então essa hipocrisia social. Aqui sim nós temos um autor que vai fazer isso de maneira belíssima, então, e ele vai expor essa situação da sociedade na época.
Tudo bem, meus amores? Então pensem aí que quando falamos de Machado de Assis, o estilo machadiano é muito importante. Nós estamos falando aí da análise do Brasil do final do século XIX e ele utiliza um estilo. Quando a gente fala de Machado de Assis, a gente tem que falar assim, ó, para tudo. Vamos lá, olha, por que o estilo machadiano? O estilo machadiano nessa obra, por que esse estilo machadiano? O que é esse estilo machadiano? Nós estamos falando de um autor que ele cria, né, vários elementos aí, e esses elementos enriquecem a obra, tanto em estrutura quanto em temática. Então ele apresenta aí diferentes fatores, por exemplo, como a crítica social. Só que ele não é um autor que vai escancarar isso, vai chegar logo de cara com os dois pés no peito, pá! Ele vai dar um murro na sua cara. Não! Ele não critica dessa forma, ele é irônico, ele é sarcástico. Então ele vai com aquelas ironias, ele vai com aquelas críticas que faz você refletir. A ideia de Machado é essa reflexão por meio da crítica. Então, muitas vezes você está fazendo a leitura de uma obra machadiana e você solta aquele sorrisinho. Aí você fala, opa, engraçado, por conta, né, dessa ironia, dessa linguagem, dessa fineza do autor. E ele apresenta, né, não só isso, mas os personagens dele também são bem interessantes. E por que eu estou falando isso? Fica a dica para vocês, nunca confiem num narrador machadiano. O que ele faz então? Ele cria esses narradores que conversam com a gente. Aí você está lá fazendo a leitura da sua obra, todo lindo e maravilhoso. Não, porque eu estou aqui lendo o capítulo tal. Aí o narrador vira e fala, ô leitor, você está percebendo aqui a situação? Ou seja, você fala, leitor quem? Eu? E quando o Machado de Assis ele consegue relacionar esse leitor, ele consegue então fazer com que esse leitor se transporte para essa obra, é a grande sacada desse autor. Então ele vai transformando toda a estruturação aí literária do período. Quando a gente pensa então em Quincas Borba, pensem nesse personagem de Memórias Póstumas, o nosso defunto autor. Então nós temos aqui um medo, mentira, não tem nada disso, né? Como eu comentei com vocês, é uma obra bem divertida, por sinal. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, vocês, né, para quem já fez a leitura de Memórias Póstumas, vocês vão perceber que Brás, na verdade, é um personagem muito do divertido, muito do engraçado aí, e vocês, né, podem conhecer um pouquinho mais. Alguns críticos, alguns professores afirmam que Quincas Borba é uma continuação de Memórias Póstumas. Eu acho meio complicado a gente pensar nisso. Se você pensa, vamos puxar para a realidade, né, para a atualidade. O filme desse personagem, que ele consegue se sobressair, tem um filme só dele. É uma continuação ou tem uma história própria? Então eu não sei se a palavra continuação de Memórias Póstumas de Brás Cubas seria tão aí adequado. Nós estamos falando de um livro óbvio em terceira pessoa, então é aquele narrador onisciente, que sabe de tudo, conhece coração, conhece o sentimento do personagem, tá ali, todo envolvido na história. E o que acontece? No livro, né, vocês vão perceber que eu vou voltar algumas vezes em Memórias Póstumas de Brás Cubas. No livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, Quincas Borba, ele é amigo do Brás. E ele, na verdade, ele cria uma teoria. Ele cria a teoria do humanitismo. Ele é meio que filósofo e tal. Aí ele conversa lá com essa teoria do humanitismo. E no livro do Quincas, ele vai desenvolver essa teoria do humanitismo. E vocês vão perceber mais para o final desse vídeo o porquê que Machado de Assis faz questão, então, de colocar essa teoria aí do humanitismo, desenvolver essa teoria e mostrar na prática como isso acontece pra gente, tudo bem? Então, só o início da nossa conversa, vamos então pensar lá em Barbacena, Minas Gerais, que é onde começa aí a nossa história. Nós temos Quincas Borba, então, lá, que ele recebeu toda uma herança. Ele é um cara rico aqui.
Então, nessa história, nós estamos falando do filósofo lá que criava as suas teorias, e ele tem imóveis, ele tem escravos lá, ações, até porque nós estamos falando, lembrem da época que nós estamos falando, específica aí, final do século XIX. Então, ele é um cara muito rico e pensem, agora vem, não, Quincas Borba não é o personagem principal do livro. Sim, nós estamos falando de Rubião. Rubião é o personagem principal do livro e ele mantém uma relação aí direta com Quincas Borba. O que acontece? Então nós temos esse personagem aí rico e tal, vive lá na sua cidadezinha, vive lá em Minas, e ele se interessa pela irmã do Rubião, que o Rubião então será aí o protagonista da história. O que acontece? O Rubião, ele é um professor lá do ensino primário e tal, e o que ele percebe? Ele pensa, opa, peraí, Quincas está lá interessado então na minha irmã, o que a gente pode fazer com isso? Eu acho que pode sobrar alguma coisa positiva aí nessa história, hein? Eu acho que pode sobrar alguma coisa aí para minha família. E aqui nós já temos a primeira crítica, então. Nós temos já, né, uma sutileza da sociedade de interesses. Então, é sim uma típica característica aí, uma crítica severa aí do realismo, expor essa relação de interesse da nossa sociedade, pensando naquele período, pensando naquele contexto e pensando no movimento literário realismo. Tudo bem, então, né? Nós estamos falando desse contexto e qual é a ideia aí? Então, o nosso querido Quincas, ele está interessado na irmã do Rubião, e o Rubião, por sua vez, começa, então, a incentivar, né, a relação entre os dois. Só que a irmã do Rubião, ela acaba, então, por falecer, e o Rubião decide, então, cuidar de Quincas, porque Quincas acaba adoecendo. E aí, o que Quincas resolve fazer? Quincas resolve ensinar a teoria do humanitismo para Rubião, que acaba por ser o seu enfermeiro, né, o seu ajudante ali, amigo. Então, acaba por ensinar a teoria do humanitismo, que parte do pressuposto que a guerra é necessária para a evolução humana. E aí ele conta a história de duas tribos, né, que tinham uma quantidade específica de batatas, e essas tribos precisavam se alimentar para conseguir atravessar, então, o outro lado, e lá tinha comida à vontade. E aí ele começa a contar lá, né, ele faz uma alegoria para explicar essa teoria do humanitismo. Aí ele começa a falar dessas batatas e ele diz o seguinte, que na verdade, se dividissem as batatas, as duas tribos, então, elas morreriam e não conseguiriam chegar ao outro lado, onde, então, a comida era muito farta e e eles conseguiriam sobreviver. Então, o que o nosso querido Quincas aí sugere? Que, na verdade, né, acabe guerreando com o outro e o sobrevivente, ao vencedor, as batatas, e ao vencido, ódio ou compaixão. Marquem aí essa frase, porque essa frase aparece muito no livro, inclusive nos vestibulares, essa interpretação da história de Rubião para comprovar, então, essa teoria do humanitismo, certo? Então, essa frasezinha aí digamos, o ponto central aí da nossa narrativa. E o que acontece? Quincas, ele acaba morrendo e ele, né, deixa no seu testamento toda a sua fortuna para o nosso querido Rubião. Aí o Rubião, eu sou o herdeiro universal, eu agora, nossa, consegui. E o que acontece? Só tem uma exigência. Que exigência é essa? Ele precisa cuidar do cachorro do Quincas. Como é que é o nome do cachorro? Quincas. Então, né, ora vocês vão perceber que eu vou falar assim, olha, o Quincas filósofo, o Quincas cachorro, então nós temos dois aí Quincas na história. Então, o que acontece? Óbvio, o Rubião herdeiro universal ganha lá o seu dinheiro e só tem o cachorro para cuidar. O que acontece, pessoal? Então, vamos lá.
Ganhei muito dinheiro, tô milionário, uhul, tô arrasando. Você acha que Rubião pensou, vou ficar lá na cidadezinha do interior? Não. Para onde que Rubião vai? Para a corte. Então ele vai para o Rio de Janeiro. E lá ele acaba conhecendo, né? Na verdade nem lá. No caminho, ele conhece o casal Palha. Então ele conhece Cristiano e Sofia. E aqui, meus amores, começa. O que acontece? Se empolga com a corte, gasta dinheiro, ele gasta dinheiro para fazer amigos. Mais uma vez aí, ó, a crítica expondo os interesses daquela sociedade. Então, sim, eu tenho um personagem deslumbrado. Nossa, eu tô maravilhado com a corte, tô maravilhado com o Rio de Janeiro. Aí, o que acontece com esse casal Palha? Eles perceberam que o Rubião ali é meio inocente, meio isso e aquilo. Ele fala, vamos grudar aqui nesse Rubião, porque esse Rubião tem muito dinheiro. Então, né, eles acabam apresentando, né, todo o círculo social e o Rubião lá gastando. E o Rubião lá, né, comprando essas amizades e fazendo essas festas e gastando muito dinheiro. O que acontece aqui? Rubião, ele começa a se apaixonar pela Sofia. E em um determinado momento da história, a Sofia, ela convida o Rubião para jantar. Só que o Rubião, ele acaba por confundir aí as coisas. E quando eu digo confundir as coisas, sim, gente, sabe aquela história expectativa e realidade? Bem isso que aconteceu. Então ele foi lá, nossa, a Sofia me chamou para jantar, eu estou interessado nela. E chegou todo trabalhado no interesse, todo maravilhado. É agora o meu momento. Aí ele chega na casa da Sofia, lindo, né? E maravilhoso, não, é o momento. E aí ele se afasta das pessoas e ele consegue ficar a sós com a Sofia. E aí ele coloca a mão, né? Coloca a mão na dela e tal. E aí ela se assusta, ela, opa, não, que isso? Aí fica uma situação um tanto quanto desagradável, aí ela fala, não, vai embora e tal, aí o Rubião vai. E o que a Sofia faz? A Sofia, ela resolve contar para o marido Cristiano o que aconteceu. Vamos lá? Qual é a pegada aqui? Qual é o joguete? Lembra que eu comentei com vocês? Estamos falando do realismo, esse jogo de interesse, esse estilo machadiano. O que acontece aqui? Qual é a postura do marido da Sofia? Ah, deixa quieto. Ele está interessado em você? Vai enrolando o cara. Vai deixando para lá, sabe por quê? Olha, então, eu estou devendo um dinheiro para ele, nós vamos ser sócios, olha, ele tem muito dinheiro, a gente vai levando no banho-maria, deixa do jeitinho que tá. E junto, né, com esses personagens, nós também conhecemos dois aí personagens bem interessantes, que é o Camacho, que é um político jornalista que também se aproxima de Rubião. Sabe o puxa-saco? Sabe aquele bajulador? Sabe aquele que dá bem raiva, que você dá aquela suspirada e fala, nossa, deixa ele, fica lá bajulando. Esse, então, é o Camacho. Ele queria, na verdade, o seu jornal, né, o Atalaia, e ele vai, então, ficar puxando o saco de Rubião para conseguir isso. Junto, né, com o Camacho, outros personagens interessantes aí da gente frisar, é o Carlos Maria e a Maria Benedita. Qual a história, então, desses personagens? Nós estamos falando de personagens que, na verdade, a Sofia mantém um interesse pelo Carlos Maria. Só que aqui a gente fica um tanto quanto receoso, porque você pensa, nossa, mas, poxa vida, a Sofia, ela disse não para o Rubião, e isso e aquilo. Então você tem aquela visão da Sofia que ela é, nossa, como ela é fiel, como ela é aquela mulher. Não existem inocentes no realismo, pessoal, lembra disso? Nós estamos falando sim de jogo de interesses, nós estamos falando sim de Machado de Assis. Então sempre desconfiem do narrador ou das histórias. Fica a dica para vocês aí para o vestibular e tudo mais. Cuidado com as palavras machadianas, porque ele, gente, com essa ironia, ele pega pesado que você nem percebe. Tudo bem? Então, né, ele acaba por se envolver com a Maria Benedita, se casam, e a Sofia fica muito chateada, né, com a situação, e
o Rubião começa a acordar. Ele começa a dar aquela acordada, ele para, aí ele respira e fala, peraí, eu estou gastando meu dinheiro, eu tenho um bajulador, eu estou comprando isso, eu estou comprando aquilo. Aqui ele começa a perceber toda a situação que acontece com ele. Só que junto com isso vem a loucura, junto com isso vem a demência. Chega uma parte aí da narrativa que ele começa então a acreditar que ele, né, é a reencarnação de Napoleão. Ele sai correndo no meio da rua, eu sou o Napoleão, eu sou... Ele perde o seu centro, porque o seu centro o que é, né? Ele estava lá deslumbrado com essa corte, e aí ele percebe que na verdade isso é só interesse. O que é essa realidade? Quem são essas pessoas? Aí, depois desse episódio que ele encarna e reencarna Napoleão, o casal, né, o casal Palha acaba internando o nosso personagem. Conclusão da história. Quem é que administra o dinheiro do Rubião depois que internam ele? Estamos falando do realismo. Segura aí que vocês não vão acreditar no final dessa história. Enfim, ele consegue, né? Ele acaba ficando internado. O casal administra todo o seu dinheiro e ele foge desse lugar. E o que acontece? Ele fugiu. Quem ele encontra? Quincas, mas o Quincas animal, o Quincas cachorro. Lembra lá do testamento? Olha, você precisa cuidar do cachorro, você precisa, então, é a única exigência, a única coisa que eu te peço. Cuide desse cachorro como se você estivesse cuidando de mim. E aí ele encontra, né, o nosso cachorro e ele volta para Minas Gerais. E sim, galera, sim, ele morre na miséria e depois de algum tempo, Quincas cachorro morre também. Tenso, não é, né? Nossa, mas cadê o Felizes para sempre? Cadê o não sei o que? Mas como assim? Ele morreu na miséria? Nossa, tadinho. Você pensa assim, ó, tadinho do Rubião. Ô inocente Rubião. Será tão inocente Rubião assim? Vamos pensar nisso já já, né? Aqui, galera, vamos retomar um pouquinho aí a teoria do humanitismo, que eu conversei com vocês agora há pouco. Então, nós pensamos o quê? Que quando a gente, né, a ideia lá da guerra, então eu preciso dessa guerra, eu preciso de um vencedor e de um vencido para a evolução humana. Aqui nós temos na prática, quem é o vencedor? O casal Palha. Quem é o vencido? Rubião. Então eu tenho sim, na prática, a teoria do humanitismo acontecendo. Então aquela história do maniqueísmo, do bem e do mal, isso não tem marcação aqui. Por quê? Segundo, né, o movimento literário realista, todos são humanos, logo são maus, de acordo com a necessidade. Aí você vai dizer, ó, ela tá fantasiada de defunto, ela tá falando um monte de coisa, concordei, mas vim falar do Rubião não dá, porque tadinho do Rubião. Agora eu pergunto para vocês, qual foi o personagem, o primeiro personagem que eu disse aqui nesse vídeo, que mostrou interesse pelo dinheiro? Quem? Vocês lembram lá? Quem é que se interessou pelo dinheiro do Quincas e pensou, poxa, né? Ele está interessado lá na minha irmã, então eu vou apoiar esse relacionamento porque pode sobrar algum dinheiro para minha família. Quem é que falou isso pra gente? Quem é que mostrou? Então foi o Rubião. Então cadê o inocente Rubião? O amado, nossa, tadinho do Rubião. Não existem inocentes no realismo. Tomem muito cuidado com isso. Então, o humanitismo é sim, né, essa teoria do humanitismo é uma ironia machadiana, não tem como não ser, por conta dessas teorias, tanto positivista quanto determinista, que dominaram aí o final do século XIX. Então, ele cria a sua própria teoria, a teoria do humanitismo, para mostrar na prática esse interesse, para mostrar na prática aí as mazelas dessa sociedade. Então, escancarar essa hipocrisia, escancarar, então,
todas as coisas que acontecem ali, ó, por trás, aquilo que não fica à mostra. E ele não faz isso metendo, esmurrando a porta. Olha, é o seguinte, eu vou denunciar isso. Machado não. Lembra que eu comentei com vocês no início desse vídeo? Então nós estamos falando do estilo machadiano. Olha o sorriso. É aquele sorriso, ó, é aquele sorriso leve. Então você tem leveza, você tem ironia, humor, sarcasmo, certo? Bora então pensar nas nossas questões comentadas nos nossos vestibulares. Então gravem aí a história do nosso Quincas e comentem, por favor, gente. Digam se vocês gostaram de Quincas, digam aí se vocês concordam com o Rubião e tudo mais. Deixem um comentário, deixem aí um joinha também. Então vamos para os vestibulares. Eu separei aqui uma questão, né, falando sobre especificamente o momento que ele fala da teoria do humanitismo. Então ele diz: não há morte, o encontro de duas expansões ou a expansão de duas formas pode determinar a supressão de uma delas, mas rigorosamente não há morte, a vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra. E ele vai, né, nesse trecho do vestibular que colocam aqui de Quincas, ele vai falando sobre as batatas e essa alegoria que eu expliquei para vocês no vídeo. E aí ele vai, a paz nesse caso é a destruição, a guerra é a conservação. Então existe o apoio à guerra. Então quando você pensar lá, né, apareceu no vestibular, o humanitismo, a teoria do humanitismo, pensem sim nessa relação de eu vou apoiar a guerra porque precisa ter um vencido e um vencedor. Essa então é a ideia, né, a chave da teoria do humanitismo. E aqui nós temos uma questão do vestibular que diz, né, nessa passagem do romance de Machadiano, que foi o romance machadiano, que foi o que eu expliquei para vocês, então ele diz: na obra de Machado como um todo, o humanitismo pode ser visto como? E aí vocês teriam que assinalar se é uma valorização do racionalismo, se é uma sátira ao discurso cientificista, se é uma crítica, uma confirmação ou uma demonstração da ineficácia das guerras. Amores, apareceu ironia, apareceu sarcasmo, sátira. Quando você consegue pegar o estilo machadiano, vá por esse caminho no vestibular. Então essas marcações de não aparece, a marcação do não, isso, sim, essas certezas. Quando nós pensamos em Machado de Assis, tomem cuidado, porque a linguagem machadiana ela é muito leve. Por isso, obviamente, a resposta correta não tem como ser outra, é sim a letra B, tudo bem? O próximo exercício e último aqui do nosso vídeo também faz relação aí ao texto que eu coloquei agora há pouco e pede, né, nessa questão para assinalar a alternativa que contém a passagem no texto que funciona explicitamente como conclusão do que foi dito anteriormente. Então essa ideia é de valorizar essa guerra. Então quando a gente tem o quê, meus amores? Vitória. Se a guerra fosse algo tão, né, absurdo, seguindo a teoria do humanitismo, pelo amor de Deus, tá? Mas vamos lá, seguindo a teoria do humanitismo, se essa guerra fosse tão absurda assim, não existiriam hinos, vitórias, aclamações, não tinham recompensas públicas, então não tinham um vencedor. E numa guerra sempre tem um vencedor. Por isso a alternativa é sim a letra B, porque essa teoria do humanitismo, ela prega isso, ela prega esse vencedor. Então você precisa guerrear, senão você não tem quem vence. Tudo bem? Então a resposta correta aí é sim a letra D. Tudo bem, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Curtam aí, deixem a mãozinha, se inscrevam, né? Hoje nós falamos de FUVEST, hoje nós falamos de Machado de Assis, né? O nosso defunto autor, né? Apareceu na nossa história, pelo menos um pouquinho, né? Que Memórias Póstumas de Brás Cubas é um clássico da nossa literatura nacional. E espero que vocês consigam absorver essa linguagem machadiana. Eu acho que o mais importante, quando a gente pensa no vestibular, a gente pensa, nossa, eu preciso fazer a leitura de Machado de Assis para passar na FUVEST.
Não, ainda bem que eu vou fazer a leitura e vou conhecer um pouco mais Machado de Assis, porque isso é o que, né, enriquece a gente, né, enquanto pessoas e tudo mais. Galerinha, beijinhos, então a gente se vê daqui 15 dias em mais um Vestibulando Amorim. Fiquem então por aí e comentem. Tchauzinho, galerinha. Fui!